Ok, bom dia a todos. Consegue me ouvir, Paula? Sim? Então vamos dar início, né, às nossas atividades. Vou pegar aqui a minha. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à segunda semana de integridade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Muito obrigado pela sua presença. Meu nome é Elias Filho, coordenador de gestão de integridade da Unidade Setorial de Integridade, organizadora deste evento. Começa agora o nosso primeiro evento da segunda semana de integridade da ANA, palestra que abordará o tema Integridade e Saúde Mental no Trabalho, construindo uma nova cultura nas organizações. Este encontro virtual busca refletir sobre a importância de promovermos um ambiente de trabalho que valorize o bem-estar emocional, o respeito mútuo e a integridade como pilares fundamentais de uma cultura organizacional de eficiência, saudável e sustentável. Nossa proposta é aprimorarmos as relações interpessoais de trabalho, favorecendo a construção de ambientes de aprendizado como parte essencial do sucesso coletivo. Desejamos a todos um evento inspirador e transformador. Todos os eventos online realizados ao longo da semana, da segunda semana de integridade da ANA, ficarão disponíveis àqueles que não puderam participar de toda a programação. Assim, não deixe de conferir o conteúdo, como você se comporta e importa. A programação detalhada de todos os eventos desta segunda semana de integridade da ANA será compartilhada no chat desta plataforma de transmissão e pode ser conferida por todos os canais de comunicação da ANA. Acompanhe a nossa programação, tragam suas dúvidas e convide seus colegas a debaterem conosco os temas que serão desenvolvidos ao longo da semana. E em prosseguimento, antes de dar início ao nosso evento, quero agradecer a presença de todas as autoridades presentes e passo a palavra para a nossa corregedora geral, gestora de integridade, a senhora Ívia Neves Rabelo Machado. Por favor, com a palavra. Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes, enfim, todos que estão partilhando desse momento conosco. É uma alegria, né, abrirmos essa segunda semana de integridade este ano com um webinar tratando de integridade e saúde mental no trabalho. Esse ano foi um ano muito especial, né, um ano que celebramos o programa de integridade ANA Íntegra, disciplinado pela Resolução 176 de 2024 e em vigor desde 1º de fevereiro de 2024. Isso porque o ANA Íntegra, ele representa um amadurecimento institucional da pauta de integridade. O valor da integridade, ele já figura como valor norteador desta casa desde o planejamento estratégico de 2018 e foi fortalecido ao longo de 2024 para dentro e para fora da nossa casa. Né? Para dentro, por meio da mobilização de lideranças, servidores, colaboradores, estagiários, cerca de 500 pessoas, 80% da nossa força de trabalho, que participaram e contribuíram proativamente com a ANA Íntegra durante as 13 visitas técnicas presenciais a todas as áreas da ANA, promovida pela Unidade Setorial de Integridade da agência durante 2024.
e para fora também, com os cerca de 500 parceiros externos pertencentes ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SINGRE, que ao dialogarem conosco sobre integridade nos encontros nacionais com as entidades delegatárias e com os comitês de bacia, compreenderam os impactos positivos que uma ANA íntegra, que um programa de integridade forte, abrangente e efetivo produz nas entidades públicas e privadas. Então, por certo, um programa que se pretende efetivo, ele demanda uma abordagem alinhada à estratégia da agência e atenta ao ambiente em que a ANA está inserida. E é justamente essa a missão da Unidade Setorial de Integridade da ANA, né? Por meio da coordenação dedicada à gestão de integridade, tem buscado de forma técnica, né, contribuir com soluções, dar respostas claras e efetivas aos desafios da prática profissional cotidiana entre os agentes públicos da ANA e também nas suas interações com as demais partes interessadas na missão institucional. Então, nesse sentido, né, no webinário de hoje, pretendemos dialogar sobre como criar ambientes de confiança no serviço público, que aumentem o desempenho e melhorem os serviços entregues à sociedade, aos usuários da nossa prestação, né? Sabemos que ao fortalecer a confiança mútua no ambiente de trabalho, com transparência e diálogo, na equipe, né, diálogo na equipe, independente de cargo ou da função ocupada, nós favorecemos a segurança e o entusiasmo dos funcionários no exercício das atividades profissionais. E, com isso, potencializamos um ambiente de trabalho propício à inovação, à colaboração, onde todos se sentem importantes e responsáveis pelas entregas de valor para a sociedade e pelo sucesso da organização. Então, com essas breves palavras, eu desejo aí um bom evento a todos. Obrigado, doutora Ávila, pelas suas palavras. E dando prosseguimento, eu gostaria de fazer alguns informes. A primeira delas é: as perguntas do público para o palestrante poderão ser feitas pelo chat nesta transmissão. Ao final do evento, teremos um momento de debates e respostas às perguntas selecionadas. Pedimos aos participantes que mantenham os microfones desligados durante as apresentações. Agora sim, passaremos ao momento da palestra. Nosso palestrante de hoje é o senhor Davi Cavalieri. Cavalieri é procurador federal, secretário executivo da Comissão de Ética da AGU, mestre pela USP, pós-graduado em Psicologia Positiva, Gestão de Pessoas e Saúde no Trabalho pela PUC no Paraná, professor da ENAP, da Escola Superior da AGU e da Escola Superior da UAB de São Paulo. Autor do livro Compliance e Saúde Mental nas Organizações. Agradecemos a sua generosidade, professor, de compartilhar conosco seu conhecimento sobre o tema de saúde mental e integridade na construção da cultura das organizações. Com vocês, Davi Cavalieri. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas as pessoas presentes acompanhando aqui o webinário da Ana. Obrigado, Elias. Obrigado, Ívia, pelo convite. Saudar também as pessoas que não puderam estar presentes hoje acompanhando de forma síncrona, mas vão acompanhar depois, enfim, a reprise, né, de maneira assíncrona. Queria primeiramente dizer que para mim é uma honra muito grande ter recebido esse convite, poder participar dessa segunda semana de integridade, que é uma iniciativa fantástica da Ana. Eu sou procurador federal, né, já tive a oportunidade de representar a Ana em processos judiciais, quando trabalhava principalmente nas ações envolvendo o meio ambiente. E desde o primeiro contato que eu tive com a Agência Nacional de Águas, surgiu uma admiração por essa entidade, pela excelência do seu corpo técnico, né? O contato que eu tive, não só com o pessoal da Procuradoria, mas com os servidores, né? O corpo técnico que trabalha na Agência Nacional de Águas realmente presta um serviço de excelência. Eram ações super relevantes, mas a gente pôde fazer um trabalho em conjunto que foi fantástico. Então, eu sou um admirador. Quando a Ivy já entrou em contato comigo, me convidando para participar desse evento, eu fiquei muito feliz por todo esse histórico que eu tenho com a entidade. E gostaria de parabenizar a Ana por trazer para essa semana um tema que é tão sensível, que é tão importante, que é a saúde mental das pessoas, né, dentro das organizações. Se a gente quer pensar realmente numa melhora, altos padrões de desempenho, entregas cada vez mais significativas para a sociedade, né, que é a destinatária final de todo o nosso trabalho, com certeza um ponto de partida é a gente pensar e trabalhar pelo bem-estar das pessoas.
todas as pessoas que fazem parte da organização, porque elas são diretamente responsáveis por essa prestação de serviço, né? Se a gente tem esses resultados tão significativos, é porque existem pessoas que estão ali trabalhando, se dedicando no dia a dia dentro da organização, então essas pessoas precisam ser cuidadas, que é o maior bem de qualquer organização, seja pública ou privada, né? São as pessoas. Então, parabéns à Agência Nacional de Águas por essa iniciativa, e que bom trazer esse tema, e que honra para mim, né, estar aqui para ser porta-voz de um tema tão importante, abrindo essa segunda semana de integridade. Realmente é algo que marca a minha trajetória. Estou realmente muito feliz de participar, tá, pessoal? E vamos fazer um bate-papo aqui, fiquem à vontade para mandar perguntas. Quero que essa manhã seja mais produtiva possível, né? Todo mundo que investiu o seu tempo tão precioso para estar aqui presente, vocês sejam recompensados com uma palestra de qualidade, e que a gente possa sair daqui realmente com ideias interessantes para poder aplicar. Eu vou pedir licença para compartilhar com vocês a tela da minha apresentação, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso. O tema que foi escolhido é exatamente integridade e saúde mental no trabalho, construindo uma nova cultura nas organizações. Esse tema vai ao encontro da Semana de Integridade e também do livro que eu publiquei em 2023, que se chama Compliance e Saúde Mental nas Organizações, que traz algumas ideias interessantes unindo esses dois temas, né? Tanto os programas de integridade, de compliance, como a saúde mental no trabalho. Bom, pessoal, o que a gente vai ver, o que a gente vai dialogar hoje nessa manhã? Primeiro, a gente vai ver nessa apresentação como que o trabalho pode promover um impacto, tanto positivo quanto negativo, na nossa saúde mental. Vamos também conversar sobre temas importantes e atuais em matéria de saúde mental no trabalho, né? Vou trazer algumas ideias para vocês, alguns temas. Claro que não vamos ter tempo para esgotar todos os temas, que é um assunto muito, muito vasto, mas vou trazer alguns temas interessantes para a gente poder conversar. E também não vamos ficar só no campo da reflexão. A reflexão ela é muito importante, mas a gente precisa pensar em ação. Se a gente quer realmente construir uma cultura ética, uma cultura íntegra, a gente precisa pensar em medidas, ações concretas que podem ser implementadas, que têm total condição de ser implementadas numa organização para promover realmente a saúde mental das pessoas. Eu repito, as pessoas são o maior bem de qualquer organização, independentemente do porte e da natureza jurídica. E aí, para começar, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre o contexto, né? Tem um pequeno choque de realidade, né, que é importante para a gente poder saber exatamente como é que está esse aspecto, nesse panorama da saúde mental no mundo do trabalho. E a gente tem aqui dados já consolidados que indicam que os transtornos mentais e comportamentais, eles vêm se consolidando nos últimos tempos como uma das principais causas, tanto de absenteísmo quanto de presenteísmo nas organizações. Então, para a gente entender qual que é a diferença do absenteísmo para o presenteísmo. O absenteísmo ele é um indicador mais objetivo, ele se refere à efetiva ausência das pessoas no ambiente de trabalho, quando uma pessoa está adoecida e pede uma licença, né, para fazer o tratamento de saúde. Então, aí a gente tem essa situação de absenteísmo, que é o afastamento da pessoa, não está presente no local de trabalho. Já o presenteísmo, nesse caso, a pessoa ela não se afasta, mas ela está adoecida. E é algo que a gente vê acontecendo muito nas organizações. É quando a pessoa tem lá seus sintomas, e que a gente está falando sobre esses transtornos mentais e comportamentais, seja depressão, ansiedade, síndrome de burnout, estresse pós-traumático e tantos outros. Então, a pessoa ela está ali com sintomas, ela continua trabalhando, mas ela está com a cabeça longe. Aqui o corpo presente, mas a cabeça ausente. Isso acontece demais e tem um impacto tão significativo dos ambientes de trabalho quanto o absenteísmo, porque a pessoa está ali adoecida, mas a gente pode identificar que tem uma queda de rendimento, você vê que a pessoa não está no seu estado normal, mudanças de humor, você vê que tem ali uma tristeza aparente, né, uma situação que a gente percebe, tendo atenção ali às pessoas, a gente percebe que a pessoa não está nas suas condições normais, e isso impacta demais no ambiente, impacta na produção. E por que esse presenteísmo ele acontece numa escala tão grande? Porque muitas vezes as pessoas, mesmo percebendo alguns sintomas, elas têm uma dificuldade muito grande para pedir ajuda. E por que isso acontece? Porque a saúde mental ainda, infelizmente, é um tema carregado de estigma, de preconceito na sociedade, né? A gente vive numa sociedade assim, historicamente, a ajuda psicológica, ela sempre se
sempre foi associada à fraqueza das pessoas, à incapacidade ou mesmo à loucura das pessoas. Então, isso daí é uma construção histórica que a gente vem desconstruindo com o passar do tempo. Hoje em dia, felizmente, a gente já tem um panorama que é muito melhor do que havia no passado, mas a gente ainda tem uma situação ainda de muito estigma envolvendo a saúde mental, e eu falo por conta própria, por uma experiência que eu tenho individual mesmo, porque exatamente 5 anos atrás eu me afastei devido a um problema relacionado à saúde mental. Fui diagnosticado com transtorno de depressão, ansiedade. Então, aquilo para mim evidenciou realmente como é que funciona essa questão do estigma. Eu não falo somente em relação das pessoas para minha parte, mas de mim mesmo, assim, o preconceito que eu mesmo tinha, o tanto que eu demorei para reconhecer essa situação, para pedir ajuda, e no momento que eu pedi ajuda, realmente foi algo transformador na minha vida, e 5 anos depois eu estou aqui falando numa palestra sobre exatamente saúde mental no trabalho. Então, isso daí foi um divisor de águas, mas eu percebi como que esse preconceito, esse estigma, ele está muito arraigado nas pessoas. Eu falo individualmente na minha dificuldade para pedir ajuda, dificuldade que eu tive de ir até a farmácia para comprar um medicamento, né, pensando, nossa, o que que as pessoas vão achar de mim? No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Como é que eu vou falar isso para os meus colegas? É como se eu tivesse escancarando um atestado de incapacidade. Mas isso não é verdade. Não é, não é, não é. Pedir ajuda é um sinal de virtude, de humildade, a gente precisa reconhecer isso. E quando a gente fala em saúde mental, é algo que envolve a nossa vida e todas as nossas relações. Hoje em dia é muito raro a gente, em algum momento na vida, não ter sofrido com alguns sintomas, a gente não ter alguém na nossa família, no nosso grupo de amigos, no nosso ambiente de trabalho, que não tenha passado ou que não esteja passando por isso. Então, assim, é um estigma que realmente a gente precisa quebrar, a gente precisa quebrar esse tabu, porque todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Isso não é sinal de fraqueza, não é sinal de incapacidade, não é mimimi. Então, isso daí precisa ser. A gente precisa ampliar os debates nos ambientes de trabalho, nas equipes de trabalho, justamente para quebrar esse estigma. E a Ana presta um serviço muito grande, trazendo esse tema para a segunda semana de integridade, né? Porque a gente ainda vê, infelizmente, algumas equipes de trabalho, uma visão, uma pessoa se afastou para cuidar da saúde mental, ali foi diagnosticado com problema, não está querendo trabalhar, isso é mimimi, está de frescura, não está aguentando o ritmo, não consegue se adaptar ao ritmo de trabalho. Gente, precisa mudar esse discurso, porque todos nós estamos, inclusive essas pessoas que ainda têm esse pensamento, que ainda se comportam dessa forma, de tratando as pessoas de uma forma estigmatizada, elas próprias podem estar passando por isso ou podem passar em algum momento da vida. Então, vamos ter mais consciência em relação a isso e trabalhar em conjunto para quebrar esse estigma. Mais um ponto importante para a gente tratar no contexto, né? A gente tem uma multiplicação de equipes de trabalho, né? Sobretudo nesses últimos anos, a gente teve uma consolidação do teletrabalho em boa parte do serviço público, a gente tem várias equipes remotas, várias equipes virtuais, e como a gente teve uma multiplicação de equipes, a gente teve também uma multiplicação de lideranças, e muitas vezes a gente, quando entra no serviço público, a gente não faz um concurso ali para ser um gestor de pessoas, mas em vários momentos a gente se vê diante de uma posição de liderança que a gente precisa executar essa gestão de pessoas. Se a gente fala em gestão de pessoas, a gente não está se referindo simplesmente ao departamento de gestão de pessoas de uma organização, o departamento de recursos humanos. A gestão de pessoas, tudo bem, o planejamento, a estratégia, ela é feita por esses departamentos, por esses órgãos, mas a gestão de pessoas, a execução ali no dia a dia, é feita justamente por essas lideranças. Então, a gente tem várias novas lideranças nas organizações e a gente precisa capacitar essas lideranças. Há uma necessidade de capacitação para uma adequada e humanizada gestão de pessoas e do ambiente de trabalho. Então, se a gente quer uma liderança mais humanizada, a gente precisa trabalhar com capacitação, com treinamento e justamente para que elas possam entender um pouco mais sobre essas questões relacionadas à saúde mental e poderem lidar de uma forma bacana para fazer com que a gente tenha ambientes cada vez mais saudáveis. Isso vai se refletir no bem-estar das pessoas e também na prestação do serviço. Um outro ponto importante para trazer aqui para vocês envolve estatísticas de gênero. A gente tem indicadores, a pesquisa na estatística de gênero, indicadores sociais das mulheres no Brasil, realizada recentemente pelo IBGE, revelou que as mulheres se dedicaram aos cuidados de pessoas ou a fazeres domésticos quase o dobro de tempo que os homens. Então, a pesquisa que já apontava uma desigualdade de gênero nesse aspecto, só antecipou o que se viu multiplicar e impactar muito a vida das mulheres durante a pandemia. Isso é muito importante a gente
trazer, né, se a gente falar de desigualdade de gênero, da necessidade da gente ter equidade de gênero, porque a gente vive numa sociedade que, por mais que os homens tenham se desenvolvido bastante nesse aspecto, né, dos cuidados, dos afazeres domésticos, mas a realidade é que isso ainda pesa muito para as mulheres, né? Esse trabalho de cuidado, que é um trabalho não remunerado e que traz uma carga mental excessiva para as mulheres. Isso é um dado, é uma estatística, assim, são dados que são consolidados e que trazem uma sobrecarga muito grande. A gente tem estatísticas também que dizem que as mulheres, elas sofrem, né, com esses transtornos mentais e comportamentais mais do que os homens. Isso significa que as mulheres sejam mais vulneráveis que os homens? De forma alguma. Elas têm uma força que é descomunal, só que elas têm uma carga que é excessiva. É uma carga, assim, a gente fala de dupla jornada, mas na verdade é tripla jornada, quádrupla jornada, e essa conta chega. Então, os homens precisam realmente se, se dedicar cada vez mais, por mais que haja um desenvolvimento nesse aspecto, uma conscientização maior nos últimos tempos, mas os homens precisam fazer mais, e não é simplesmente ajudar as mulheres nesse trabalho de cuidado, é fazer, né? É ser protagonista ali junto, porque a carga das mulheres é muito grande. Então, atualmente, consideram que as mulheres são até 2 vezes mais propensas a sofrer de depressão e ansiedade do que os homens, e essa piora na saúde mental das mulheres não é algo isolado, é uma consequência direta de um quadro de sobrecarga física e emocional. Então, quando a gente vai falar de saúde mental no trabalho, a gente precisa também falar sobre essa desigualdade de gênero e a necessidade de uma equidade maior. E aí, uma primeira reflexão que eu trago para vocês é que, diante de um panorama que não é um panorama fácil de ser encarado, né, a gente trouxe aqui um certo choque de realidade, o primeiro passo é a gente reconhecer, né, se a gente tem um problema, seja ele qual for, na nossa vida pessoal, profissional, enfim, qualquer tipo de problema, o primeiro passo, se a gente quiser resolver, é a gente reconhecer que esse problema existe, né, e não colocar ali debaixo do tapete, né, fazer uma cortina de fumaça, e porque o tempo vai passando, a situação só vai se agravando. Então, o primeiro passo é a gente reconhecer a existência desse problema e também reconhecer que todos nós somos responsáveis para mudar essa realidade. Então, se a gente fala de saúde mental no trabalho, esse problema não é simplesmente das organizações, não é dos indivíduos, porque às vezes fica meio que um jogo de empurra, né? Assim, a gente já viu discursos de gestores tempo atrás, falo assim, do que eu já assisti em algumas organizações, de gestores falando que não, esse problema é do indivíduo. Então, se tem alguma pessoa adoecida na organização, no problema de trabalho, no ambiente de trabalho, é porque essa pessoa está com problemas na sua vida pessoal, se não tem nada a ver com o trabalho não adoece. Não, as coisas não são assim, e a gente vai demonstrar isso ao longo da palestra de hoje. E também não é um problema exclusivo das organizações, né? Os indivíduos também têm a sua responsabilidade de autocuidado, vamos falar bastante sobre isso. Então, se a gente quer melhorar esse panorama, construir realmente uma nova cultura, uma cultura de saúde mental nas organizações, precisamos todos nós reconhecer que temos um papel importante nisso, né? Se cada um souber assumir a sua responsabilidade, reconhecer esse problema e fazer a sua parte, com certeza a gente vai ter chances muito maiores de construir um novo caminho. E aí, gente, entender um pouquinho o que é saúde mental. Eu trouxe um conceito aqui da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que é importante a gente ter em mente que a saúde mental ela é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então, a saúde mental implica muito mais do que a ausência de doenças psiquiátricas. Não é simplesmente pelo fato de eu não ter um diagnóstico, não ter sido diagnosticado por um médico psiquiatra que eu estou com um transtorno mental e comportamental, que eu estou num estado positivo de saúde mental. Saúde mental é muito mais do que uma mera... E aí, não só saúde mental, né? Saúde de uma forma geral, saúde integral. Ela não significa a ausência de doenças. Então, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Esse é um conceito mais completo concebido pela Organização Mundial da Saúde do que é saúde mental. E temos alertas globais que chamam a atenção para o impacto do trabalho na saúde mental. É uma situação um pouco paradoxal, né? Porque o trabalho, a depender de como ele é realizado, de como são as condições de trabalho, enfim, de todos esses aspectos, ele pode ser, sim, uma fonte de felicidade e realização,
né? O trabalho ele tem uma importância muito grande na nossa existência, né? Ele exerce um protagonismo, ele faz parte até da construção da nossa identidade, da forma como a gente se apresenta para as pessoas, né? Vou me apresentar, eu sou o Davi Cavalieri, eu sou procurador federal. Então, ele vem muitas vezes logo após o nosso nome, quando a gente vai se apresentar em algum contexto. Então, o trabalho, ele é, sim, muito importante. Ele pode ser uma fonte de felicidade, de realização, mas também pode ser fonte de sofrimento e de angústia, a depender de como estão essas condições. Então, além de poder prevenir e combater o adoecimento psíquico, se ele for ali preponderantemente uma fonte de felicidade e realização, né, se ele for uma fonte de sofrimento e de angústia, ele pode tanto desencadear um quadro de adoecimento psíquico, como potencializar uma doença pré-existente. Então, dependendo de como estão essas condições, o trabalho ele pode sim ser uma causa direta do adoecimento psíquico de uma pessoa, ou piorar uma situação. Mas se o trabalho for uma fonte de felicidade e realização, ele pode prevenir e também combater o adoecimento psíquico e ser importante, ser uma ferramenta fundamental da recuperação de uma pessoa. Se existe um ambiente de trabalho saudável, com relações saudáveis, com boas condições, a pessoa pode ali exercer as suas habilidades, suas potencialidades, o trabalho vai ser fundamental na recuperação da pessoa. Mas se o ambiente não for dessa forma, se for, ao contrário, um ambiente tóxico, com relações que não são saudáveis, com fatores psicossociais negativos, muitos riscos psicossociais, ele não vai ajudar em nada na recuperação da pessoa. Ele pode potencializar a doença e pode desencadear também muitos outros quadros. Então, o trabalho tem esse aspecto aí paradoxal, então pode ser tanto uma fonte positiva quanto uma fonte negativa na saúde mental das pessoas. E aí a gente parte para entender um pouco mais sobre esses fatores psicossociais no ambiente de trabalho, que é um conceito que já tem aí 40 anos, né, que foi concebido pela Organização Individual, pela Organização Internacional do Trabalho. A OIT disse que os fatores psicossociais eles são as interações individuais ou coletivas entre ambiente de trabalho, conteúdo de trabalho, condições organizacionais, capacidades e necessidades dos trabalhadores. Essas interações que podem influenciar a saúde, o desempenho e a satisfação no trabalho, como mostra essa figura aí, são interação em todas essas condições, né, todas essas circunstâncias que podem influenciar ou repercutir tanto no desempenho no trabalho, na saúde e na satisfação no trabalho. Como o trabalho tem esse aspecto paradoxal, a gente tem fatores que são negativos, né, que trazem esse impacto negativo, mas também existem os fatores positivos, porque o trabalho pode ser tanto uma fonte de saúde, como de doença, tanto de pertença, como de exclusão. Os fatores negativos, eles também são conhecidos como riscos psicossociais. São os fatores que contribuem ou causam o adoecimento psíquico nos profissionais dentro de uma organização. E aqui eu trouxe 6 exemplos, mas a gente tem uma lista muito extensa, né, que não daria para a gente discutir todos eles, mas para a gente poder entender um pouco mais sobre esses riscos psicossociais, eu trouxe exemplo de uma sobrecarga quantitativa, que é algo que acontece muito nos ambientes de trabalho, né, ao contrário do que a sociedade fala a respeito do servidor público, né, do serviço público, que fosse um profissional que trabalhasse pouco, a gente que está aqui nessa área, eu sou servidor público há 18 anos, quase 19, né? Comecei ali na Universidade Federal do Espírito Santo com 20 anos de idade, então a minha vida profissional quase que inteira foi, aliás, inteira, foi no serviço público, e eu vejo como que existe esse preconceito por parte da sociedade ainda hoje, e como que isso não corresponde à verdade, né? Porque a gente que está trabalhando no dia a dia no serviço público sabe o tanto de demanda que a gente tem, o tanto de trabalho e o tanto que as pessoas são comprometidas com esse serviço. E a gente tem muitas vezes, em muitas equipes de trabalho, uma sobrecarga quantitativa, que é o quê? É um volume de trabalho além do que a pessoa pode administrar e pode executar. Isso acontece bastante, e quando o volume de trabalho está nessa proporção, ele sim pode ser um fator que desencadeia o adoecimento psíquico de uma pessoa. Né? Claro que cada pessoa tem o seu perfil, tem as suas características, é muito importante a gente ter essa noção de diversidade no mundo do trabalho, né? Que as pessoas, ninguém é igual a ninguém, né? Nós somos seres humanos singulares, então não existe uma cartilha, um padrão que precisa ser aplicado e esperado por todas as pessoas, porque cada pessoa é impactada por esses fatores de uma forma diferente. Tem pessoas que conseguem lidar melhor com o volume de trabalho, ainda que esse volume de trabalho exceda o que você
seja razoável, mas outras pessoas não. Outras pessoas sofrem, têm uma dificuldade grande de lidar com isso e são diferentes. Não quer dizer que uma seja melhor do que a outra. Então, o que a gente precisa ter em mente é que essa sobrecarga quantitativa, ela é um fator negativo, ela é um risco psicossocial que pode contribuir ou causar o adoecimento psíquico de uma pessoa dentro de uma organização. Mas além dessa questão da sobrecarga quantitativa, a gente também tem a questão da carga qualitativa insuficiente, que é uma subcarga qualitativa. É quando a gente tem um trabalho que é muito monótono, muito repetitivo, assim, extremamente padronizado, a pessoa não tem margem para fazer nada que não seja uma repetição. E aí, repito, cada pessoa tem as suas características e tem o seu perfil dentro do ambiente de trabalho. Algumas pessoas até preferem esse trabalho repetitivo, outras não. Elas sofrem um impacto, né, porque não tem uma margem para exercer a criatividade, para fazer um trabalho artesanal. Então, quando existe essa carga qualitativa insuficiente, uma carga muito baixa, né, uma exigência mínima ali de criatividade, de um trabalho que seja minimamente artesanal, isso pode impactar negativamente também a saúde mental de uma pessoa. Importante a gente entender isso daí, porque a gente consegue perceber, porque muitas vezes uma pessoa, quando está trabalhando, tá fazendo um trabalho que é muito monótono, muito repetitivo, isso muitas vezes causa uma desmotivação e a pessoa vai adoecendo progressivamente por conta disso, essa falta de oportunidade de fazer um trabalho que seja mais adequado ao seu perfil. Isso também se enquadra nesse terceiro exemplo que eu trouxe da falta de autonomia sobre o trabalho, quando a pessoa não tem uma margem para fazer absolutamente nada que seja seguir aquilo que já foi pré-estabelecido. Então, ela não tem uma autonomia para fazer, para colocar a sua assinatura dentro de um trabalho, não tem autonomia sobre a forma como o trabalho vai ser executado, o momento em que o trabalho vai ser executado, é simplesmente um cumprimento de regras, de normas daquilo que está sendo determinado para ela fazer. Isso também é um fator que pode impactar negativamente a saúde mental de uma pessoa. Outro fator, assim, que é muito importante da gente citar é o ambiente tóxico. O ambiente, ele tem uma influência muito grande no nosso comportamento, no nosso estado geral, né, de bem-estar. O ambiente, ele influencia. Não existe essa situação da gente falar, não, Davi, eu sou da mesma forma, me comporto da mesma forma, independentemente do ambiente que eu esteja. Não, isso, o nosso comportamento, o nosso estado de espírito mesmo, tem variações. Então, se a gente for colocado para trabalhar num ambiente ruim, um ambiente tóxico, com certeza isso vai influenciar no nosso comportamento, na nossa saúde mental, e isso vai nos adoecer. Tem uma probabilidade muito grande disso causar um adoecimento. E muitas vezes uma troca de ambiente resulta numa melhora significativa. Se a gente sai do ambiente tóxico e vai trabalhar num ambiente saudável, a gente percebe logo assim de imediato uma melhora significativa. E aí não só no mundo do trabalho, assim, nos ambientes que a gente tem assim na nossa vida, nas nossas relações interpessoais, quem tem filhos em idade escolar, por exemplo, se tem uma escola com um ambiente ruim, e aí você troca, isso eu estou falando porque aconteceu comigo recentemente, eu troquei meu filho mais novo de escola, porque realmente o ambiente estava assim, muito, muito ruim, estava nocivo para ele, estava sofrendo muito, então a gente tomou uma medida, eu e minha esposa, a gente tomou uma decisão, não, vamos trocar agora, mesmo antes assim, perto de acabar o ano, mas não tem como continuar dessa maneira. Trocando de escola, trocando de ambiente, houve uma melhora significativa. Então, o ambiente, ele tem realmente uma influência na nossa saúde mental, no nosso comportamento, no nosso bem-estar, na nossa vida de uma forma geral. E o ambiente tóxico, ele é um ambiente que adoece todas as pessoas que estão ali presentes. Outro fator importante que vem sendo muito discutido nos últimos tempos, a ausência de pertencimento, né? Quando as pessoas têm, vamos dizer, um distanciamento emocional com o trabalho, com as equipes, isso a gente consegue enxergar muitas vezes, ver uma pessoa se distanciando, não se sente incluída dentro da sua equipe de trabalho, dentro da organização de uma forma geral, e temos essa situação do teletrabalho, que é algo que a gente precisa ter atenção e estudar e buscar formas cada vez mais eficientes de fazer o gerenciamento de equipes virtuais, justamente para não acarretar essa ausência de pertencimento, a pessoa se isolando. Isso é um efeito colateral da pandemia também, né? A gente não pode desconsiderar o que a gente viveu ali entre março de 2020 até, vamos botar ali, 2021, 2022, 2023, né? Que foi 2023 que oficialmente foi
acabou, entre aspas, né, a pandemia da Covid-19, mas isso trouxe um impacto muito grande na nossa vida, né? A gente perdeu entes queridos, a gente teve um distanciamento social que é muito nocivo para a nossa existência humana, porque nós somos seres humanos, nós somos seres sociais, então temos essas equipes remotas, então as pessoas tiveram uma dificuldade, e é um efeito colateral mesmo. A gente percebe que a socialização ela teve um impacto, né, nesse pós-pandemia, e aí a gente precisa estudar e entender algumas formas para poder resgatar esse pertencimento, para que mesmo as pessoas que estejam numa equipe remota, uma equipe virtual, se sintam pertencentes, possam participar, ser chamadas para ser ouvidas, enfim, a gente vai discutir ao longo da nossa palestra algumas medidas que a gente pode colocar em prática para poder fomentar ali realmente esse pertencimento. E um outro exemplo clássico de risco psicossocial é o assédio, né? Seja ele de qualquer das modalidades, assédio moral organizacional, assédio sexual. A gente vem trabalhando e conscientizando as pessoas cada vez mais a respeito desses temas. Que bom que a gente é, tem debatido mais, esse assunto passou a fazer parte das pautas dentro das organizações, a gente tem cartilhas sendo implementadas, cursos de capacitação, cada vez mais palestras sobre assédio. Isso é muito importante para a gente poder entender, prevenir e combater todas essas formas de assédio. A gente tem maiores condições de fazer isso a partir do momento que a gente entende, né? Que a gente tem realmente um letramento a respeito do assédio que até pouco tempo atrás era um tema desconhecido, né? A gente, qual que é o limite de conduta ali para ser um assédio moral ou não configurar um assédio moral, enfim, questão do assédio sexual, a gente vem tendo medidas muito importantes, né? Portarias a respeito da pena de demissão, né, para quem cometer assédio sexual no âmbito do serviço público. Enfim, tem muita coisa importante sendo implementada, mas a gente não pode achar já está tudo resolvido. Não. A gente precisa trabalhar cada vez mais a capacitação sobre esses temas para a gente poder realmente prevenir a ocorrência disso, que causa assim, um efeito devastador na saúde mental de quem é vítima. A gente não, assim, é algo até difícil de mensurar, porque só quem passa por isso tem a exata dimensão do estrago que isso causa na vida de uma pessoa. Então a gente precisa realmente lutar com todas as nossas forças contra o assédio nas organizações. Mas como o trabalho ele não tem somente esse aspecto negativo, né, causador de adoecimento, não, o trabalho ele é uma fonte de felicidade, é uma fonte de bem-estar, de realização das pessoas. Então a gente tem fatores que são positivos, fatores psicossociais positivos, que são os fatores que trazem exatamente essa influência positiva na saúde dos trabalhadores dentro de uma organização. E aí trouxe vários outros exemplos também. O bem-estar no trabalho, né? Se a gente quer, como falei no início da apresentação, assim, a gente pensa em melhoria dos padrões de desempenho, de cada vez mais entregas para a sociedade, prestação de serviço público de qualidade, o ponto de partida é um bem-estar no trabalho, né? As pessoas que se sentem bem, que têm esse bem-estar, elas vão produzir melhor, elas vão poder trabalhar com o melhor das suas habilidades, das suas potencialidades. Isso vai ser refletido em resultados, em números, mas a gente não pode só pensando nos números, né? Quem constrói esses números são as pessoas. Vamos ter o foco nas pessoas, porque elas são as responsáveis por todas essas entregas dentro da organização pública. E, bom, além do bem-estar no trabalho, trouxe também comunicação não violenta. É um tema muito importante. É claro que não vai dar para esgotar comunicação não violenta. A gente tem cursos densos a respeito desse tema, que ele é muito importante. Né? É uma teoria criada pelo Marshall Rosenberg. Tem um livro clássico de comunicação não violenta. Tem assim, alguns livros que ele escreveu sobre esse tema, mas temos vários outros autores e autoras que escrevem sobre isso. A comunicação ela é uma ferramenta fundamental na nossa vida. A comunicação, quando ela é bem executada, sobretudo nessa parte da comunicação não violenta, quando a gente consegue colocar em prática essa técnica, né, de se comunicar de uma forma mais assertiva, a gente consegue ter resultados muito melhores dentro de todas as nossas relações. Então, se a gente tem um ambiente de trabalho em que as pessoas se comunicam bem, a chance da gente ter um ambiente tóxico é muito menor. Né? As lideranças vão conseguir passar uma mensagem muito mais clara para as pessoas, né, para os liderados. A gente vai poder ter um ambiente muito mais harmônico. E comunicação não violenta é a gente poder trabalhar melhor a nossa emoção, não fazer com que a nossa emoção, porque todo mundo é passível de sentir
raiva, impaciência, insegurança, ansiedade, enfim, tem um rol extenso de emoções, né? E não está errado a gente sentir isso, mas é importante a gente identificar e ter ferramentas para que a mensagem que a gente vai passar para uma pessoa não seja carregada de todos esses sentimentos, porque isso daí pode gerar uma reatividade, enfim, algo que poderia ser produtivo se torna um conflito, um confronto e vai tendo uma escalada de violência mesmo num diálogo. Então, se a gente quer resolver um problema, alguma situação, quer passar uma mensagem, é muito importante a gente ter acesso a essas técnicas de comunicação não violenta, porque a comunicação ela é fundamental para a nossa vida. Quanto melhor a gente puder se comunicar, a gente vai ver que as nossas relações ela tem uma melhora que é diretamente proporcional. Outro ponto importante que quis passar aqui para vocês, um fator positivo, a conciliação do trabalho e da vida pessoal. O trabalho ele é importante na nossa vida, sem dúvida alguma. Ele ocupa um espaço grande, ocupa um tempo significativo dos nossos dias também, mas ele não é a única coisa importante na nossa vida. A gente tem várias outras coisas que são muito importantes também, e quanto mais equilíbrio, claro que não existe aquela vida equilibradinha perfeita, não é, isso daí é utopia, mas quanto mais a gente puder equilibrar, a gente puder investir o nosso tempo a todas essas coisas que são importantes e não somente o trabalho, a gente vai ter também uma melhora significativa na nossa saúde mental. E aí eu trouxe aí o direito à desconexão, que é uma teoria que vem ganhando cada vez mais força. Foi construída na França, depois em outros países na Europa. A gente não tem ainda isso normatizado no Brasil, mas é uma teoria que vem crescendo. E aí, até dando um spoiler para vocês, está em consulta pública o Código de Ética da AGU, o primeiro Código de Ética que eu tive a oportunidade de trabalhar na linha de frente dessa construção. Estou há quase 2 meses como secretário executivo da Comissão de Ética, e uma das grandes missões era a gente ter um código de ética dentro da instituição. E a gente conseguiu colocar isso, né? A gente tem uma minuta que está em consulta pública, mas tem ali o direito à desconexão dentro do código de ética da Advocacia Geral da União, e eu acho que isso é uma conquista muito grande. E aí, quando a gente fala em direito à desconexão, é importante a gente enxergar de duas formas. Uma é você respeitar a desconexão do seu colega. Como? Bom, meu colega está de férias. Eu não vou ficar mandando mensagem e ligando para ele para falar sobre o trabalho. Ou então mandar mensagens em horários que não sejam convencionais. E isso acontece muito, sobretudo nesse período aí durante a pandemia e pós-pandemia. Receber e-mail de trabalho 2 horas da manhã. Tudo bem, às vezes você está ali com uma ideia, você precisa colocar isso tudo ali por escrito e você quer enviar para a pessoa. Mas nós temos mecanismos dentro do nosso e-mail funcional, no nosso e-mail pessoal, que a gente pode agendar esse envio para as 8 horas da manhã do dia seguinte. Porque tudo bem, às vezes você quer mandar naquele momento. Só que você não sabe como é que isso daí vai impactar a pessoa que vai receber. Às vezes a pessoa vai receber uma notificação no celular ali 2 horas da manhã, isso vai ser um gatilho de ansiedade tremendo para a pessoa. Então, muito importante a gente respeitar o direito, que é uma necessidade nossa, humana, de se desconectar do trabalho. Então, vamos evitar de fazer essas práticas na medida do possível, né? De entrar em contato, falar de trabalho em momentos que não sejam oportunos para isso. Mas, além disso, a gente precisa preservar o nosso próprio direito à desconexão. Vou entrar de férias, deixa eu desconectar minha mente do trabalho. E aí eu falo assim, estou falando para mim mesmo, que eu vou entrar de férias agora, essa semana. Então, assim, o exercício que eu preciso fazer para as minhas férias é me desconectar, porque senão você está ali ligadão no trabalho e você não consegue aproveitar esse período de descanso que é essencial. Essencial. Então, a gente fala de saúde mental no trabalho, a gente precisa falar de síndrome de burnout, que é o que? É o esgotamento decorrente ali do trabalho. Então, a gente precisa fazer a nossa parte e se esforçar também para conseguir essa desconexão, senão a gente não dá atenção para nós, por nossa necessidade de descanso, né? A gente não se recarrega, a gente tem família ali, vai entrar de férias, então eu estou com meus familiares, mas estou ali no trabalho, resolvendo demandas. Não é legal, não é saudável e a conta chega, né? Se a gente não promover realmente, se a gente não colocar em prática esse direito à desconexão, que é um direito nosso, a gente precisa se desconectar.
essa conta ela pode chegar com uma síndrome de burnout, com esgotamento, com uma deterioração de relações extra-trabalho, né? Uma relação familiar, uma relação conjugal. A gente sabe que isso daí acontece, né? Então a gente está falando de vida real, né? Então é muito importante, gente, a gente trabalhar esse direito à desconexão, que é uma necessidade que a gente tem. Então, direito à desconexão do nosso colega, mas também o nosso direito, a nossa necessidade realmente de desconexão. Além disso, temos fatores positivos com práticas positivas de liderança. A liderança, ela tem impacto na saúde mental das pessoas. Isso daí já saiu em pesquisas acadêmicas, pesquisas foram publicadas em vários jornais e revistas de relevância que dizem que uma liderança, ela tem tanto impacto na saúde mental de uma equipe quanto um cônjuge, quanto um companheiro, enfim, uma pessoa que tenha muita proximidade em uma relação pessoal, numa relação familiar. Então, quanto mais a gente tiver práticas positivas de liderança, a gente vai ter também liderados, a gente vai ter as pessoas ali dentro da equipe de trabalho com um estado de bem-estar mais elevado e com uma saúde mental nesse aspecto positivo que a gente vem falando. Outro ponto importante, reconhecimento. Reconhecimento é fundamental para qualquer pessoa, para qualquer profissional. As pessoas precisam desse reconhecimento, precisam perceber que o trabalho dela está sendo visto. E o reconhecimento não é tão difícil a gente dar, né? A gente simplesmente mostrar para as pessoas, olha, bacana o seu trabalho, ou então fazer até uma crítica, que não deixa de ser um reconhecimento, porque você percebe que a pessoa está olhando ali para o trabalho que está sendo feito. A falta de reconhecimento é também uma causa dessa ausência de pertencimento. Às vezes a pessoa está trabalhando completamente isolada, não recebe nenhum retorno, nenhum feedback sobre o seu trabalho, e isso daí vai afastando a pessoa emocionalmente da equipe, afastando emocionalmente do trabalho. Então é importante a gente poder exercitar isso, esse reconhecimento, que não significa simplesmente o elogio, mas o reconhecimento de que assim, a pessoa perceber que o trabalho é visto, que o trabalho dela é importante naquele contexto, naquela equipe. Todo mundo precisa de reconhecimento, tá? Reconhecimento não é carência, né? É necessidade mesmo que as pessoas têm de que o seu trabalho seja visto. Além disso, relacionamentos saudáveis, satisfação no trabalho, né? Quanto mais saudáveis forem os nossos relacionamentos numa equipe de trabalho, maior vai ser o impacto positivo na nossa saúde mental. Isso não significa assim, Davi, então eu tenho que ser amigo de todo mundo na minha equipe. Não, não tem que nada, né? A gente não tem obrigação de ser amigo. Não, todo fim de semana vamos fazer um churrasco, eu tenho que ser amigo íntimo de todo mundo. Não, não é isso, cara. Você vai ter pessoas com quem tem mais afinidade, outras menos, mas independentemente do grau de afinidade, é importante que a gente tenha uma cordialidade, o respeito e relacionamentos saudáveis. Se a gente tiver esse nível de relacionamento saudável dentro do ambiente de trabalho, com certeza isso vai ser um fator positivo, vai trazer uma influência positiva na saúde mental de todos os integrantes na equipe de trabalho, e a satisfação do trabalho também está dentro aí de tudo isso que a gente vem falando. Quanto mais o nosso nível de satisfação, que está relacionado ao bem-estar, ao reconhecimento, aos relacionamentos saudáveis, quanto mais satisfeitos nós estivermos, melhor vai ser a nossa saúde mental. E aí tá, a gente falou sobre fatores negativos e fatores positivos. Como é que eu faço para identificar esses fatores? Não tem muito segredo, gente. É escutar as pessoas, é a gente dar essa oportunidade de fala, é criar um ambiente de trabalho que seja psicologicamente seguro. Vou falar sobre segurança psicológica já já. E entender, como eu vim falando aí ao longo da nossa apresentação, as pessoas são diferentes, elas são impactadas de maneira diferente pelos fatores psicossociais. Então, não é porque a pessoa A lida bem com o volume de trabalho excessivo que a pessoa B também vai ter que ter essa característica. As pessoas são diferentes. Então, quanto mais a gente... É uma dica assim, para quem faz a gestão de pessoas. A gente sabe que nem sempre é fácil colocar as pessoas na posição certa ali para poder desempenhar o trabalho dentro do seu perfil, dentro das suas potencialidades, mas isso é muito importante. Então, quanto mais a gente puder realmente colocar as pessoas certas nos lugares certos, encaixar bem as peças dentro de uma equipe de trabalho, a gente vai ter essa diversidade realmente sendo preservada, porque as pessoas são diferentes, têm perfis diferentes, características diferentes, e elas vão render onde elas podem mais, né? Podem realmente entregar mais, né? Executar um trabalho que está dentro das suas características e do seu perfil. Então,
quem está ali nas posições de liderança tem essa possibilidade de fazer esse encaixe. Isso realmente é muito importante, e a gente ter o diálogo como rotina na nossa organização. E o diálogo pressupõe o quê? Uma comunicação bem feita. Então, quanto melhor for a nossa comunicação, gente, é estratégia. Comunicação dentro de uma organização, dentro do ambiente de trabalho, é estratégia. E aí a gente precisa ter o diálogo como rotina e não apenas da maneira como a gente fala, como a gente passa uma mensagem para uma equipe, mas também a forma como a gente escuta, a forma como a gente promove a participação das pessoas. Isso daí vai gerando reconhecimento, satisfação, pertencimento, tudo isso. O ganho, ele é realmente global. E o gerenciamento desses fatores está relacionado a compartilhamento de responsabilidade. A gente fala em saúde mental no trabalho. A gente tem essa questão individual, a responsabilidade individual, as intervenções individuais que buscam modificar o sujeito. Quando a gente vai fazer uma terapia, por exemplo, dá o exemplo da psicoterapia, como se a gente fosse ali, independentemente da abordagem que seja aplicada, mas a gente vai se colocar diante do espelho. A gente vai ver coisas maravilhosas, coisas muito positivas. Mas todos nós, diante de um espelho ali, num processo de psicoterapia, a gente vai ver algumas questões que precisam ser aprimoradas, precisam ser modificadas, para que a gente tenha um ganho mesmo geral, global para a nossa saúde, e não só para a gente individualmente, mas para quem convive com a gente, independentemente do ambiente. Então, a gente tem essas intervenções individuais, são necessárias para modificar o sujeito, mas o gerenciamento de fatores psicossociais no trabalho pressupõe também intervenções organizacionais, porque a organização tem, sim, responsabilidade nesse processo. As intervenções organizacionais, elas buscam o quê? Modificar o ambiente estressor. Vamos pensar aqui, eu estou numa situação de adoecimento no trabalho, eu me afasto por determinado período, vamos colocar ali 1 mês, 2 meses no trabalho, porque isso vai ser importante para a minha recuperação. Eu tenho situações no meu ambiente de trabalho, fatores psicossociais, que foram responsáveis, que causaram ali, foram um dos causadores do meu quadro de adoecimento. Aí, beleza. Me afasto, faço ali o meu trabalho de recuperação, né, me submeto a todo o tratamento necessário, e aí chega o momento de eu retornar ao trabalho. Me sinto apto, confiante para voltar. Não é um momento fácil. Volto para o trabalho e eu encontro o meu ambiente de trabalho rigorosamente da mesma forma quando aconteceu quando eu saí, quando eu fui afastado. A chance de ter uma reincidência, né, de eu novamente passar pelas mesmas situações e ter que me afastar novamente, muito grande. Então, se a organização não cumprir o seu papel ali de fazer essas intervenções organizacionais, a chance disso impactar na recuperação das pessoas adoecidas é muito grande, e de adoecer as outras também que fazem parte desse ambiente. Porque às vezes o Davi adoeceu no período X, aí daqui a pouco tem outra pessoa da mesma equipe, depois uma outra pessoa. Isso é um indicador, é um indício muito, muito claro para a gente que tem um problema nesse ambiente. Né? Se a gente for fazer um trabalho, uma investigação mesmo, né, de um diagnóstico, um mapeamento do adoecimento psíquico dentro de uma organização, a gente vê uma equipe de trabalho em que as pessoas estão adoecendo progressivamente, isso é um sinal. É um sinal, e a organização, diante disso, precisa fazer essas intervenções organizacionais, senão vai ter um adoecimento cada vez maior, mas isso daí prejudica demais as pessoas individualmente, né? Primeiramente, pensar nisso, está impactando a saúde das pessoas. Todas as pessoas são igualmente importantes dentro de uma organização. Então, se tem uma pessoa adoecida, gente, vamos lá, vamos trabalhar, vamos ajudar essa pessoa, vamos acolher. A gente vê mais um. Isso daí é um sinal muito grande que alguma coisa precisa ser feita, e os impactos são muito mais do que individuais, né? É um problema de gestão. Isso daí impacta produtividade, impacta, enfim, resultados, eficiência de uma forma geral. E se a gente for pensar, por exemplo, no âmbito privado, isso traz prejuízos financeiros. A gente tem dados que falam que a saúde mental ela causa um impacto econômico das organizações que é substancial. Né? Perda realmente de lucratividade, perdas econômicas muito grandes por conta desse panorama de adoecimento. Então, são prejuízos também muito grandes na esfera organizacional. Então, é exatamente isso, gente. Essas intervenções individuais, somadas com as intervenções organizacionais,
elas vão resultar na redução dos níveis de estresse ocupacional e vão ajudar na prevenção do adoecimento psíquico e na promoção da saúde mental. Então, um grande recado, uma grande mensagem que eu quero passar nessa apresentação é justamente que a responsabilidade ela é compartilhada entre as pessoas e as organizações. Para as pessoas, né, como a gente tem intervenções individuais, é importante a gente falar do autocuidado. A importância do autocuidado é essencial para a nossa vida, né? O autocuidado é um conjunto de hábitos e condutas saudáveis adotados por uma pessoa que geram em si a si mesma satisfação e felicidade, proporcionando saúde e bem-estar, né? A ênfase na saúde mental, na importância da cultura do autocuidado, aos poucos vai transformando padrões de pensamento. As pessoas começam a compreender que aproveitar momentos do dia a dia para cuidar de si mesmo é essencial para viverem bem. Então, nessa sociedade em que muitas vezes o esgotamento é visto como status, dizer sim para o autocuidado é um ato de coragem e de muito amor. E é verdade, gente. A gente vive numa sociedade que muitas vezes o esgotamento ele é visto como status. As redes sociais estão aí impondo na gente, de certa forma, um ideal de produtividade que é desumano. Como se nas redes sociais todo mundo é feliz o tempo inteiro, todo mundo é produtivo o tempo inteiro, e assim, a gente começa a entrar nessa linha mesmo que é muito nociva, né? Da gente achar que dá conta de tudo, né? Que a gente tem que produzir o tempo inteiro, que se eu não produzo, aí vou sentir frustrado. E, gente, esse ideal mesmo, assim, essa ideia de produtividade sem freio, né? Sem parâmetros, isso é uma ilusão. Então, se a gente cai nessa ilusão de que tem que produzir o tempo inteiro, a gente vai rotineiramente se ver numa situação de frustração, porque ninguém produz o tempo inteiro, ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém vive sem problemas, isso daí faz parte da nossa vida, e às vezes o esgotamento ele é visto como status mesmo, a gente bate no peito, e isso já aconteceu, assim, a gente fala sobre, nossa, tive um burnout, falando com certo orgulho sobre uma situação de adoecimento, gente. Então, o esgotamento, ele não é positivo para a nossa vida. A gente isso daí não é motivo de orgulho, assim, isso é um sinal de alerta, que a gente precisa modificar algumas coisas, porque, repito, uma hora a conta vai chegar. E aí dizer sim para o autocuidado não é egoísmo, entendeu? Não é individualismo, não, é um ato de amor próprio. Então, se a gente quer cuidar de alguém, seja de pessoas que a gente ama, seja do trabalho que a gente ama, primeiro a gente tem que cuidar da gente. É só a gente se lembrar daquele exemplo do avião, né? A gente vai viajar, tem as recomendações de segurança, ou se tiver uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão. E aí, qual que é a recomendação? Se você precisa ajudar quem está do seu lado, coloque primeiro em você. Então, se a gente quer cuidar bem de alguma pessoa, cuidar bem do nosso trabalho, o primeiro passo é a gente cuidar da gente. Então, a gente precisa. Eu sei que não é fácil e muitas vezes a gente não tem tempo para isso, a gente é muito sufocado pelas demandas, né? Isso vai crescendo, né? A gente um dia pega o nosso celular, o WhatsApp, que tinha sido criado inicialmente, vamos colocar entre aspas, né? Para ser um meio ali de conversa entre as pessoas, né? Um bate-papo, uma ferramenta de bate-papo. É um arsenal de demandas, é um arsenal, não, assim, assim, é uma lista infinita de demandas. A gente pega ali, é só demanda. Eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Pô, pega o WhatsApp, não, é muita coisa, tudo que tem que ficar resolvendo. E a gente precisa realmente respirar um pouco e tirar um tempo para a gente. E aí o autocuidado também vai nessa linha da diferença entre as pessoas. Cada pessoa tem o seu modo ali de exercer esse autocuidado. Tem pessoas que gostam de praticar esportes, atividade física, importante para todo mundo. Tem gente que tem hobbies ali que gosta de música, né, de tocar instrumentos. Isso varia de pessoa para pessoa, mas é importante o quê? A gente identificar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz feliz e a gente se oportunizar a fazer isso. A gente realmente merece, a gente precisa, né? É um ato de amor próprio, né? E um ato de coragem mesmo, até de botar um freio nisso que muitas vezes colocam na gente. Né? Você tem que produzir, isso vai gerando uma sensação muito ruim, né? De que a gente é incompetente porque a gente não consegue gerenciar o nosso tempo, nós somos seres humanos. Né? Então, vamos respirar,
pensar ali aquilo que a gente se identifica, cada um com o seu gosto, né, suas preferências, com seus recursos disponíveis também, mas indicar, pensar, colocar mesmo no papel, nossa, eu gosto de fazer isso e isso, então vou tirar um tempo, tantas vezes na semana, todo dia, quem gosta de fazer uma meditação, fazer yoga, enfim, a gente tem uma gama muito grande assim, de atividades relacionadas ao autocuidado, então é importante a gente perceber, né, aquilo que faz bem para a gente e ter esse exercício de amor próprio. Então, é algo que está relacionado à nossa responsabilidade individual, né? Responsabilidade no sentido, assim, de ser autorresponsável mesmo pela própria vida, né? Pelo seu bem-estar. A gente precisa fazer nossa parte e realmente dizer sim para o autocuidado, com certeza é um ato de muita coragem, de muito amor e uma necessidade que a gente tem enquanto seres humanos. E para as organizações, trouxe aqui para trazer a importância da segurança psicológica, que eu acho que é um aspecto fundamental dentro desse campo aí da responsabilidade das organizações para promover, né, para proteger, para prevenir adoecimentos psíquicos, mas para promover a saúde mental das pessoas. Eu trouxe como referencial teórico esse livro que foi muito importante na minha trajetória, né, como um pesquisador nessa parte de saúde mental no trabalho. Esse livro da Amy Edmondson é um livro considerado um grande livro sobre segurança psicológica. Temos vários outros, né, temos outros autores e autoras que tratam desse tema, mas o que se traz desse livro, que realmente ele é um livro que me impactou bastante e é uma leitura que eu recomendo para todos. E o que a Amy Edmondson fala nesse livro? Ela define que segurança psicológica é o estado que nós nos sentimos seguros, livres para nos expressarmos em um ambiente em que há respeito e confiança. É a crença compartilhada pelos membros de uma equipe de que a equipe é em si um ambiente seguro para assumir riscos interpessoais. O que são riscos interpessoais? É o risco de se expor junto aos outros, sem medo de qualquer tipo de retaliação. Nem sempre isso acontece nas organizações, nos ambientes de trabalho. O oposto da segurança psicológica é o que é o silêncio, do ambiente do medo mesmo, que as pessoas têm medo de se expressar porque temem sofrer uma retaliação por aquilo que vão dizer. Né? Então, esses riscos interpessoais estão situações como pedir ajuda, né? A gente falou nisso da palestra, como que às vezes a gente tem dificuldade de pedir ajuda e isso é muito ruim para a gente. Né? Então, são situações como pedir ajuda, admitir erros, reportar problemas, revelar preocupações e criticar decisões ou iniciativas em curso. Quando acreditamos que não seremos formalmente nem informalmente punidos ou constrangidos por falar o que pensamos, nós nos tornamos muito mais propensos a nos manifestar. E aí a gente precisa quebrar alguns padrões, né, arraigados na nossa sociedade relacionados ao ambiente de trabalho, né, de que ó, se eu ficar quieto aqui, eu não vou sofrer nenhum tipo de consequência, é melhor o pessoal que fica mais calado aí não costuma se dar bem. Então, são alguns rótulos que foram criados com o passar do tempo que são prejudiciais para o ambiente de trabalho. A gente vai perceber isso agora nessa parte da apresentação. Então, é importante a gente quebrar realmente esses padrões, porque em ambientes psicologicamente seguros, as pessoas assumem riscos essenciais que podem levar o rumo de uma decisão para outro caminho, como divergir de uma ideia, dialogar sobre temas sensíveis, contribuir com pontos de vista diferentes, sem medo de ser julgado, humilhado ou de sofrer qualquer tipo de retaliação. Então, quando a gente tem ambientes de trabalho que tem essa segurança psicológica em um nível elevado, a gente consegue até evitar tragédias, gente. Assim, várias situações e erros médicos foram cometidos porque as pessoas da equipe não tiveram segurança para falar, para apontar um erro que estava sendo cometido, justamente por conta desse medo de contrariar uma liderança, de ser punido, de sofrer algum tipo de retaliação. Então, acidentes aéreos já foram causados também por uma ausência de segurança psicológica, e outras situações, assim, ainda que não sejam tragédias muito grandes, mas erros assim, foram cometidos, algumas situações muito sérias aconteceram em ambiente de trabalho, justamente por conta dessa essa impossibilidade das pessoas de se manifestar, esse ambiente de silêncio, de medo, e é importante a gente quebrar isso daí, porque segurança psicológica justamente significa liberdade para falar, para se manifestar. Isso significa que vai haver
um impacto negativo dos padrões de desempenho, a gente consegue unir essas duas questões, né, segurança psicológica, né, essa liberdade para as pessoas falarem abertamente dentro do ambiente de trabalho com os ambientes, com os padrões de desempenho, e aí a autora traz esses 4 cenários, essas 4 zonas. Quando a gente tem um nível de segurança psicológica baixo e padrões de desempenho baixo, a gente está numa zona de apatia. As pessoas vão ao trabalho, mas seus corações e mentes estão em outro lugar. Pouca coisa é realizada. Então, assim, a gente tem pouco, assim, pouco padrão de desempenho mesmo, assim, pouca demanda, né, que não é estimulante, e ao mesmo tempo um ambiente de silêncio, as pessoas não falam abertamente sobre as questões do trabalho, essa zona de apatia. Não é uma boa zona, né, quando a gente vai falar de segurança psicológica e padrões de desempenho. Não é um ambiente ideal, longe disso. Isso causa muito presenteísmo, né, como a gente falou no começo da nossa apresentação. Quando a segurança psicológica ela é elevada e o padrão de desempenho é baixo, né, as pessoas não são estimuladas, não tem esse ambiente aí que estimule a produção, a inovação, a criatividade, já é uma zona de conforto, né? As pessoas são amigáveis, relações saudáveis, mas elas não são impulsionadas a se destacarem. Então, a gente está falando de ambiente de trabalho, a gente precisa falar também sobre produção, né? Sobre eficiência, isso daí tudo faz parte. E não são situações opostas, né? Não é porque um ambiente tem segurança psicológica, um ambiente que promove a saúde mental das pessoas, vai ser um ambiente que se trabalha mal, que se trabalha pouco. Não. Mas quando se tem essa zona de conforto, né, padrão de desempenho baixo, com segurança psicológica alta, então as pessoas, assim, a gente não tem grande progresso. Também não é uma zona ideal. Uma zona perigosíssima, né, quando a gente tem um nível baixo de segurança psicológica e uma exigência de desempenho muito alta. É uma zona de ansiedade. As pessoas têm medo de compartilhar ideias, assumir riscos ou pedir ajuda. Isso pode prejudicar a produtividade e o crescimento, é algo que pode trazer impacto na saúde mental das pessoas. E o melhor cenário é essa zona de aprendizado, quando a gente tem segurança psicológica no nível alto e padrões de desempenho também no nível elevado. Então, as pessoas trabalham juntas, desafiam umas às outras, né, aquele desafio que é positivo, e aprendem a fazer um ótimo trabalho, enfrentam tarefas difíceis e criativas. Então, essa zona é considerada a zona ideal, quando a gente tem essa liberdade para falar, é um ambiente que as pessoas podem participar, podem divergir, porque segurança psicológica não significa que as pessoas vão concordar indistintamente uma com as outras. Daí é aquela positividade tóxica que alguns autores vêm falando nos últimos tempos, né? Que todo mundo concordando, vai dar tudo certo. Não, a segurança psicológica, a divergência é bem-vinda. Ela gera criatividade, gera inovação, então essa troca de ideias ela é muito importante. E com padrões de desempenho que são elevados, a gente tem essa zona de aprendizado. As pessoas se colocam nessa posição de aprendizado e crescem. Se as pessoas estão ali, né, nessa posição, as equipes vão crescer também e a gente vai ter cada vez mais benefícios, como essa tela mostra para a gente, né? Os benefícios que várias pesquisas científicas realizadas nos últimos tempos demonstram que ambientes com elevada segurança psicológica resultam em maior criatividade, maior colaboração, mais inovação, maior aprendizado organizacional, condutas mais éticas e mais pertencimento. Os índices de absenteísmo e presenteísmo são reduzidos e todos esses fatores resultam num melhor desempenho organizacional nas mais variadas dimensões, incluindo produtividade, eficiência e resultado financeiro. Só pontuar, eu estou caminhando para o final da apresentação para não estourar o nosso tempo, mas é interessante a gente ver como que essa descoberta da segurança psicológica foi feita pela Amy Edmondson. Ela estava realizando uma pesquisa com várias organizações lá nos Estados Unidos e ela percebeu, chamou a atenção dela que os resultados obtidos apontavam que as organizações consideradas mais eficientes, com maior e melhor produção, eram aquelas que tinham a maior incidência, uma quantidade mais elevada de erros. Isso daí chamou a atenção dela porque ela imaginou o contrário, né? Que quem tivesse o maior índice de erros teria um resultado ali de produção, de eficiência menor. Mas o que ela foi perceber que aí resultou nessa construção do conceito de segurança psicológica? Na verdade, aquelas organizações com maior nível de produção, de eficiência, assim, no aspecto geral, não é que elas cometiam mais erros, é porque os erros eram reportados com mais frequência pelas pessoas dentro da organização.
Aí, isso daí resultava em maior criatividade, as pessoas aprendiam com os erros. Nas outras organizações, os erros ele aconteciam de uma forma maior, em maior quantidade, só que eles não eram reportados, eram colocados por debaixo do tapete, então o resultado, de uma forma geral, para a organização era mais baixo. Então, todo mundo erra, mas é importante que a gente tenha essa liberdade para reportar os erros, para pedir ajuda, porque todo mundo ganha com isso. E a segurança psicológica ela é um conceito aplicado não só no meio de trabalho, na nossa vida de uma forma geral, né? Quanto mais liberdade a gente tiver para poder expor nossas ideias, né? Para admitir, reportar problemas, enfim, pedir ajuda. Tudo isso a gente ganha muito quando a gente tem essa liberdade realmente para falar dentro de uma relação, seja ela qual for. E aí, para a liberdade se falar, se tornar rotineira, a segurança psicológica precisa ser institucionalizada e sistematizada, daí fazer parte da cultura organizacional. E aí, Medmontes, ela traz 3 aspectos importantes para as lideranças, né? As lideranças, elas exercem um papel fundamental para promover essa segurança psicológica. O primeiro passo é criar um palco para a mudança, né? Fazer com que as pessoas percebam realmente que existe um comprometimento, né? Que aquela liderança, ela quer estimular as pessoas a participarem, ela está ali para poder construir realmente um ambiente que seja psicologicamente seguro para todos, né? Fazer com que as pessoas realmente entendam, abracem essa ideia e confiem, né? Então, não só no discurso, né? Não só ficar no discurso, né? Dar o exemplo pelo comportamento mesmo, aquela liderança que de forma comportamental, ela demonstra para as pessoas que está aberta ali para ouvir o que cada um tem a dizer, para colocar ali, assim, para promover um aprendizado maior dentro daquela equipe de trabalho. Essas são as lideranças que convidam genuinamente as pessoas a participar ativamente, que promove esse espaço de fala, estão ali prontas para escutar o que as pessoas têm a dizer e, enfim, e dar respostas genuínas, né, que respondem produtivamente às pessoas que se manifestam. Tudo isso faz com que a gente possa criar na prática um ambiente de segurança psicológica. E para colocar em prática, eu trago aqui a sugestão que está contida no livro, essa capa do livro, Compliance e Saúde nas Organizações, que é um programa de integridade e saúde mental no trabalho, que pode ser um programa específico de integridade e saúde mental no trabalho, ou a inserção desse tema num programa de integridade já existente, mas as ideias que eu quis colocar ali são as ideias que partem da teoria, né, do compliance, né, dos programas de integridade, que eu vejo que são ideias que podem ser aplicadas se a gente quiser realmente estruturar algo transformador em matéria de saúde mental dentro de uma organização. Aí eu trago aqui alguns pilares estruturantes, né, comprometimento e apoio das lideranças, são os pilares mesmo dos programas de compliance e de integridade. É uma instância responsável pelo programa, gerenciamento dos fatores psicossociais, segurança psicológica, boas práticas, capacitação permanente e monitoramento contínuo. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas aí para a gente encerrar. Começar com comprometimento e apoio das lideranças, sabe? Algumas ações recomendadas, né? A gente não ficar só na reflexão, como eu falei anteriormente, de pensar em ação, pensar em medidas concretas. Uma ação é divulgação de uma mensagem oficial de apoio à causa, com ampla divulgação e reiteração periódica nos canais de comunicação institucionais. É muito importante, né, que as altas lideranças elas promovam realmente, elas divulguem uma mensagem, digam que apoiam a causa, que se importam com a saúde mental das pessoas, estão comprometidas a promover um panorama que seja mais positivo para todas as pessoas. Além disso, a realização de um evento público anunciando a implementação do programa, o apoio institucional explicando como que se dará o funcionamento dos trabalhos, mostrar-se presentes e atentas ao programa, elogiando as boas estratégias e fazendo referência a comportamentos preventivos. Não basta ficar só no discurso, né? O exemplo vem, sobretudo, do comportamento. Então, se a gente tem lideranças que se mostram presentes, que participam desse processo, isso daí é fundamental. Isso daí repercute também todas as demais lideranças dentro de uma organização, porque tem aquelas altas lideranças do exemplo. Então, outro exemplo aí, outra atitude comportamental, participar das reuniões em que são discutidas as questões relacionadas à saúde mental no ambiente de trabalho, também promover e estimular a participação ativa por parte dos profissionais no que diz respeito à definição de estratégias e políticas de saúde mental no trabalho. É um tema que afeta a todos nós, a todas as pessoas. Então, quanto maior a participação, mais resultados, maior vai ser o alcance de uma estrutura voltada para a saúde mental das pessoas dentro de uma organização. Já a instância responsável pelo programa, né? A gente pode
enfim, criar ou designar uma instância para fazer esse trabalho aí de inteligência mesmo, no que diz respeito à saúde mental das pessoas na organização, né? Vai ter uma responsabilidade pelo programa e a gente pode publicar, né? Fazer uma publicação oficial de atos relacionados ao órgão, como composição, objetivos, atribuições, planos de trabalho, entre outros, e também fomentar a transparência, a divulgação de informativos mensais contendo uma síntese dos trabalhos, né? Se não for mensal, é uma periodicidade para promover a transparência, porque a transparência ela gera confiança. As pessoas vão acreditar no trabalho, vão acreditar no processo, se elas puderem ter acesso àquilo que está sendo realizado, elas vão percebendo que tem um trabalho bacana sendo feito, e aí vai ter um comprometimento de todas as pessoas, consequentemente, a gente vai ter resultados muito mais expressivos. Já o gerenciamento dos fatores psicossociais, né, como falei anteriormente, né, aquela questão de intervenções individuais, intervenções organizacionais, como é que a gente pode fazer o gerenciamento? Aí eu trago algumas ações recomendadas, né, pesquisas periódicas para medir o nível de segurança psicológica, de qualidade de vida no trabalho, de clima organizacional em todas as equipes, também fazer um levantamento periódico de dados de absenteísmo por adoecimento psíquico. A gente só vai poder formular e executar estratégias eficientes se a gente tiver um diagnóstico prévio. E aí o gerenciamento vai promover isso, essas pesquisas. A gente precisa entender, a gente precisa saber como que está a situação em cada equipe de trabalho para aí a gente poder fazer intervenções certeiras, né? Uma estratégia que seja cirúrgica dentro desse campo. Já para a segurança psicológica, trago essas 3 ações recomendadas: a estruturação de um plano de desenvolvimento das lideranças, porque isso é um tema muito novo e as lideranças precisam se capacitar para poder colocar em prática todos esses conceitos. Então, é pensar no desenvolvimento de líderes de todos os segmentos de organização, né, como um método eficaz para cultivar a combinação ideal de comportamentos de liderança que favoreçam a segurança psicológica. Então, é quebrar aqueles padrões, né, aquela visão clássica sobre a figura do chefe, né? Aquele cara que se impõe pelo o autoritarismo, né? Aquela pessoa que chega na sala, então todo mundo tem que ficar calado, você não pode discordar. Isso não é se a gente mudar essa cultura, isso não significa desrespeito, não significa que o líder não vai ter as suas decisões, né? Vai ter a tomada de decisão, tudo isso vai ser preservado e não vai perder a autoridade, nada disso, porque se a gente se mantiver com aquela cultura, né, aquela cultura que, vou dizer mesmo, ultrapassada, né, da figura ali da chefia, né, do cara que, né, tem que ter o comando, o controle sobre tudo, isso é muito ruim para as próprias lideranças, porque vão ficando cada vez mais desgastadas nisso e aí vai criando, isso é um efeito cascata muito, muito nocivo. Por isso que a gente se decepciona muitas vezes com uma pessoa quando assume um posto de liderança, porque ela é absorvida por essa cultura. A gente pensa, pô, fulano de tal é tão gente boa, foi só virar chefe ali, que, nossa senhora, como é que ele ficou? É porque é absorvido por essa cultura. E aí chega ali, assume um posto de liderança, qual que é a primeira coisa que pensa? Eu tenho que mostrar que eu tenho comando, eu tenho autoridade sobre minha equipe, e aí entra nesse ciclo aí que está ultrapassado. Então, a liderança, o perfil de liderança hoje em dia é um perfil muito mais humanizado, mais solidário, mais consultivo, que se coloca numa situação de humildade mesmo, né? De situação de aprendizado, porque o líder, ele não tem que ter, ele não tem resposta para tudo, né? Ele está numa posição, mas ele está ali para aprender também com todos os liderados. Então, desenvolver, gente, uma cultura focada apenas em resultados, mas com um clima tóxico, ele não é mais aceitável. Além disso, criação de um canal direto de comunicação para que os colaboradores exponham suas opiniões, angústias, críticas e sugestões relacionadas ao bem-estar no ambiente de trabalho, devendo haver um retorno à pessoa, promovendo diálogo e escutativa, tudo isso é muito importante para promover segurança psicológica, e também a criação de um espaço de diálogo sobre saúde mental da mulher, como a gente falou no começo da nossa apresentação no contexto. Então, a única forma de entender as expectativas e cobranças vividas pelas mulheres é reconhecer suas experiências através desse espaço de fala. Então, a gente tem dados de como e isso daí a gente consegue perceber, né, por observação também, como que as mulheres que ocupam posições de liderança, elas sofrem uma pressão muito grande, é como se a tolerância com o erro, com a falha da mulher, fosse muito menor do que do homem. E aí a gente está falando de vida real mesmo, a gente consegue perceber isso. Eu falo pela experiência que eu tenho no serviço público, muitas vezes eu vi assim, uma tolerância muito maior, né, com relação a
postura, alguns erros cometidos por homens numa situação de liderança que com mulheres. A mulher errou uma vez e aí já começa a sofrer críticas muito duras e você colocar, não, ela não tem capacidade de ocupar essa posição, isso daí é terrível. E a gente precisa mudar isso. Por isso que é importante a gente trazer essa questão de gênero para a pauta. Porque ainda existe um machismo muito grande nas organizações e as mulheres sofrem muito quando estão em posições de liderança, sofrem essa cobrança externa, cobrança interna também, que você coloca nessa situação, não, eu não posso errar, porque se eu errar eu não vou ter mais oportunidade. Gente, as coisas não podem ser dessa forma. A gente precisa humanizar as nossas relações, humanizar o ambiente de trabalho de uma forma geral. Então, muito importante a gente ter a noção, a gente trabalhar isso daí, que é entender as necessidades individuais dos colaboradores. As organizações têm mais chances de serem bem-sucedidas na criação de estratégias, tanto individuais quanto coletivas, capazes de promover maior bem-estar e saúde. Já o próximo pilar, boas práticas, né? A gente tem algumas ações recomendadas, uma delas é a elaboração de um manual de boas práticas para o bem-estar laboral. Importante, né, a gente ter isso documentado, claro que por si só não garante que tudo isso vai ser cumprido, mas é legal a gente ter um documento, um manual de boas práticas do bem-estar, né, no trabalho, com publicação oficial, outra divulgação dos meios de comunicação institucional, e aí a gente vai estar tratando da cultura organizacional do sistema formal, né, das normas, documentos, isso é importante, mas também é assim, fundamental que a gente trabalhe o sistema informal, que é o que? O comportamento das pessoas no dia a dia. Esses comportamentos precisam refletir aquilo que está previsto nas normas, nos documentos. E também a realização de um concurso de boas práticas de saúde mental no trabalho. Medida interessante também para que a gente possa multiplicar essas ações. Então, o que está sendo implementado na equipe pode servir de exemplo para uma outra, e a gente puder compartilhar essas experiências, isso é muito importante. É um concurso que não é, assim, não é uma disputa, né? Não é uma competitividade, mas para a gente poder aprender com as práticas realizadas por outras equipes de trabalho, a gente assim ir criando coisas muito interessantes e eficientes em matéria de saúde mental no trabalho. Já capacitação permanente, a gente precisa, né? Educar cada vez mais as pessoas, trabalhar com treinamentos, com capacitação. Então, trago como ações recomendadas uma oferta de cursos e palestras com pertinência temática, né? Formação de um banco de talentos especializados nesses temas dentro de uma organização. Às vezes a gente desconhece, pode ter pessoas super talentosas, super capacitadas ali, que têm uma expertise, por exemplo, em comunicação não violenta dentro da organização. Então, vamos chamar essa pessoa, vamos criar um banco de talentos para essas pessoas poderem difundir esse conhecimento. Isso daí gera pertencimento, gera inclusão, a pessoa vai se sentir reconhecida. Então, tipo, organizar um banco de talentos é muito, muito interessante e vai também premiando as pratas da casa, né? Os talentos que estão dentro aí da organização para poder colocar esse conhecimento em prática e a gente aprender uns com os outros. Criação de um grupo de estudos, também a gente vê cada vez mais pessoas se interessando sobre o tema, então é interessante a gente criar alguns grupos para poder pensar, e entra também a questão da segurança psicológica, né? Promover a participação de todos, chamar as pessoas para participar, isso é muito importante. E também pílulas do conhecimento, né? A gente trabalhar com e-mails, por exemplo, com mensagens pedagógicas de rápida assimilação e de estímulo ao autocuidado e ao bom ambiente de trabalho. Pegar todos esses temas ali relacionados à saúde mental no trabalho, a gente disparar uma pílula por e-mail, ou mesmo na área de trabalho das pessoas ali, com equipamento funcional, a gente liga o computador, já vê uma mensagem interessante aí sobre alguns temas, isso daí é importante e ajuda também em todo esse processo. E aí, para fechar, pessoal, monitoramento contínuo. Os programas de integridade inevitavelmente revelam fragilidades e exigem aprimoramentos. Então, é recomendável que as organizações utilizem o tempo como aliado no aperfeiçoamento dos programas por meio da realização de testes e avaliações dos procedimentos implantados. Então, recomendações, atualização periódica de todas essas pesquisas, né, de segurança psicológica, clima organizacional, qualidade de vida no trabalho, os índices de absenteísmo e do manual de boas práticas. Então, quando a gente fala em programa de integridade, programa de compliance, são programas que não têm fim, não tem ali um marco temporal ali que eles vão acabar. Não, a gente tem que pensar em permanência. Também não adianta a gente fazer uma pesquisa hoje para medir todos esses índices e depois não fazer mais. A gente precisa monitorar, que aí a gente vai tendo indicadores das coisas que estão andando bem, aquilo que precisa melhorar, enfim, a gente vai tendo um diagnóstico cada vez mais completo e real. E verificar a efetividade das medidas implementadas. Pode ser que algumas deem muito certo, outras não, algumas podem ser inócuas, então esse monitoramento serve para que a gente aprimore
e substitua aquelas que se mostrarem inefetivas em determinadas circunstâncias. E aí, gente, para fechar, uma frase da Emily Bonson sobre segurança psicológica, né, que é a crença de que o local de trabalho é seguro para riscos interpessoais, que o fato de dar ideias, manifestar dúvidas, preocupações ou assumir erros será bem-vindo e valorizado sempre. Ao final aqui, deixo alguns contatos. Quem quiser entrar em contato, estou sempre à disposição. Pessoal, coloco aqui meus contato de e-mail, tem um canal no YouTube também com alguns vídeos, com essas pílulas de conhecimento, não tem muita coisa ali, mas já publiquei alguns vídeos para poder contribuir nesse aspecto, meu perfil aí do LinkedIn, e esse é o livro, Compliance e Saúde das Organizações, foi publicado pela editora Dialética no ano de 2023, e mais uma vez, gente, agradeço imensamente a oportunidade, muito feliz de estar aqui com você, desculpa ter estourado um pouquinho o tempo, vi que eu falei um pouco demais, mas a gente fica meio envolvido com tantas questões aí, e, enfim, aí eu peço desculpas aí por ter estourado o tempo, me coloco à disposição de vocês para responder perguntas, espero que tenha sido uma manhã bacana, produtiva para todo mundo, que pôde investir o tempo para estar aqui assistindo conosco, tá? Obrigado, gente. Nós que agradecemos, Davi. Realmente foi assim, uma explosão, né, de insights, né, de um aprendizado muito grande. Logo depois eu faço os meus comentários mais detalhados, mas eu só quero ouvir aqui a Paula. Como nós estamos aí na audiência, eu sei que a audiência está mantida, tá? O contínuo, o número fixou ali, 30, subindo e manteve entre público interno e externo. E isso significa dizer o interesse, o engajamento das pessoas em relação ao tema. Isso é muito legal. Paula, como é que estamos aí? Tem alguma pergunta, algum comentário do nosso público? No chat aqui a gente só teve uma dúvida que é a respeito da apresentação. Se você pode compartilhar com a gente, para a gente enviar para quem assistiu, como é que é essa questão? Com certeza, Paulo, está disponível, já enviei por e-mail aí para vocês, podem compartilhar à vontade. Tá bom, beleza, obrigada então. Por nada. Ok. E aí, não estendendo muito, Davi, quando a gente estava falando sobre a capacitação das lideranças, só queria pegar de ti algumas contribuições, como, por exemplo, que cursos seriam mais adequados às lideranças para poder fazer a gestão de pessoas humanizada, você colocou muito bem, né? Ou seja, não aquela área da coordenação geral de gestão de pessoas, né? Mas, enfim, como eu sou líder, eu preciso fazer a gestão de pessoas, né, humanizada e adequada ao ambiente de trabalho. Excelente, Elias. Assim, como eu vim falando ao longo da apresentação, há uma necessidade de capacitação das lideranças para lidar com esses aspectos que são relativamente novos, né? A gente está tendo acesso a esses temas no passado muito recente, mas com uma emergência muito grande de implementação, de aplicação na prática. Então, o curso sobre gestão humanizada de pessoas, segurança psicológica, comunicação não violenta, há uma oferta muito boa desses cursos na ENAP. São alguns cursos na modalidade à distância, mas tem muitos cursos que são ao vivo também, e assim, com cursos remotos, né, cursos online, com interação ao vivo, com professores super capacitados. Então, a gente tem um catálogo que é muito bom lá dentro da ENAP, que às vezes a gente não tem muito acesso, não é tanto divulgado, mas a ENAP vem crescendo muito com relação a isso. Então, assim, recomendação: curso de comunicação não violenta, fundamental, como eu disse, comunicação é estratégia, a ENAP tem uma oferta, então, assim, tipo, aguardando ali a oferta do ano que vem no catálogo, vai ter muitas oportunidades de cursos ao vivo sobre comunicação não violenta e totalmente gratuitos. Inclusive, as organizações podem solicitar algumas sob demanda também para a ENAP presta esse tipo de serviço. Tem cursos também sobre liderança que são muito interessantes, liderança humanizada, construindo um caminho para a segurança psicológica. Então, cursos de segurança com um foco na segurança psicológica, mas voltado para lideranças. Tem vários, assim, envolvendo liderança humanizada. Eu acho que esse daí é um caminho muito importante na realização desses cursos, que a organização possa incentivar, estimular a participação das lideranças nesse curso, e aí as lideranças vão aplicando isso na prática, e isso vai se espalhando também, porque a gente vai aprimorando a cultura organizacional, essa parte de capacitação, treinamento, aprendizado, isso tem uma repercussão que vai se espalhando por toda a organização. A recomendação que eu dou dos cursos da ENAP, acho que são muito importantes.
Que bom, que bom. Olha, a gente agradece aqui as perguntas, pessoal, que vocês quiserem depois registrar, podem ser encaminhadas para o nosso e-mail, ugi@ana.gov.br, né? A Paula está pedindo a palavra. Por favor, Paula. Elias, eu não sei se ainda dá tempo de repassar uma pergunta aqui para o Davi, que foi feita agora no chat. Podemos, Ou, Davi? Por favor. Com certeza. Vamos lá. perguntaram se existe um protocolo ideal para apoiar um colaborador que precisa se afastar por questões de saúde mental. Então, acho que a dúvida dessa pessoa é mais assim, estou com um problema, preciso me afastar. Como abordar chefias, como comunicar isso? Olha, a gente precisa verificar se existe algum normativo interno, que, por exemplo, lá dentro da AGU eu já vi a construção de alguns protocolos, mas protocolos dentro de determinadas regiões específicas que trazem ali um modelo para ser seguido de acolhimento, também de acompanhamento desses casos e também do acompanhamento do retorno da pessoa. Assim, um processo de readaptação quando ela volta a trabalhar, como é que a gente pode fazer esses protocolos? A gente tem alguns normativos que são internos. Varia de organização para organização, porque, em termos gerais, ele é seguido como as demais licenças médicas, né? Você apresenta o atestado médico, é, isso vai para o serviço de saúde ali do CIAS, depender do período, vai ser realizada uma perícia ou não. Então, assim, é um protocolo que segue as demais diretrizes. A gente tem uma portaria de 2010, uma portaria interministerial, que é uma portaria muito, muito completa, muito, traz umas diretrizes muito importantes relacionadas especificamente à saúde mental no trabalho, mas é um normativo que é desconhecido ainda de boa parte das organizações, né? Tem ali umas diretrizes muito boas, mas não nem sempre ele é aplicado, mas traz algumas, eu não me lembro com exatidão qual que é a portaria, o número, eu posso até verificar aqui, mas existe essa portaria normativa interministerial do ano de 2010, com vários aspectos dentro de tudo que foi falado dessa apresentação aí, a questão da prevenção, como é que a gente vai lidar com esses casos, enfim, e também as organizações elas têm essa possibilidade de criar seus protocolos ali para fazer um acolhimento humanizado, acompanhar essas demandas e, como eu falei também, trabalhar isso é muito importante, o retorno das pessoas, para que esse retorno seja gradativo dentro das especificidades do caso, para que a gente realmente consiga ajudar na recuperação, que o ambiente de trabalho seja uma ferramenta ali que faça parte desse processo de recuperação das pessoas. Ok, Paula? Ok. Certinho, obrigada, Então, Davi. obrigado, Davi, mais uma vez. É como você colocou, né, Davi? Algumas palavras ficaram muito fortes na sua apresentação, né? A liderança tem impacto sobre a saúde mental das pessoas. O reconhecimento não é carência, é uma necessidade, né? Comunicação numa instituição é uma estratégia. Então são palavras muito fortes, inclusive aquela, né, como você colocou, as pessoas são o maior bem das instituições de qualquer organização. E aí, nesse sentido, eu faço o meu agradecimento e abro espaço para que você possa fazer suas considerações finais. Não, somente agradecer, Elias. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Ivja, pelo convite. A Ivja acho que quer dar uma palavrinha também. O momento é realmente de gratidão e de parabenizar a Ana pela iniciativa, essa Semana de Integridade, que está com uma programação riquíssima. Recomendo a todos que acompanhem todas as ações, porque realmente é algo que traz uma esperança mesmo, né? A gente vê na prática, as organizações, a Agência Nacional de Águas está trabalhando pela integridade, fazendo uma gestão da integridade super competente, trazendo conteúdos de muita qualidade, muita importância para as pessoas, porque integridade é exatamente isso, né? É integrar também, né? A gente trazer todo mundo para caminhar junto. É assim que a gente realmente vai construindo organizações mais éticas, mais íntegras, mais saudáveis para todos. Então, o momento realmente é de parabenizar vocês, agradecer pela oportunidade, pela honra de abrir essa semana. Realmente fiquei muito feliz. Como falei no início, é algo que vai marcar com certeza a minha trajetória. Já marcou. Tá? Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
Obrigado, nós agradecemos. Ívia, por favor, com a palavra. Davi, obrigada pela generosidade. Realmente foram momentos aqui de muito aprendizado, né? Como Elias colocou, né? Trechos bem impactantes, assim, totalmente aderentes, né, à realidade das organizações. Você colocou bem que a promoção da saúde mental, né, e a prevenção do adoecimento é um resultado de intervenções individuais e de intervenções organizacionais, né? Dentro das intervenções individuais, você colocou ali muito bem, muito bom, né, a questão do autocuidado, né? E dentro das intervenções organizacionais, você trouxe ali alguns exemplos bem práticos, né? Assim, pesquisa de clima organizacional, monitoramento de nível de abstencionismo, né? Eu somaria aí dentro muito da linha que você colocou, a questão de uma efetiva gestão de competências, né? Porque isso é um assunto falado há muito tempo, mas implementar uma efetiva gestão de competências é desafiador, e muitas organizações ainda sentem um pouco e acabam colhendo as consequências da falta dessa gestão de competências, né? Eu somaria isso, e aí, se você pudesse complementar também, questões de política de mobilidade interna, justamente como uma decorrência dessa gestão de competências, né? Favorecer essa troca, oportunizar que as pessoas desempenhem diferentes atividades, né, em diferentes áreas, para que possam ali trazer todo o seu potencial e suas habilidades. E a questão dos exames médicos periódicos, né, esse acompanhamento, né, de fato, da organização dentro de uma política de cuidados mesmo da organização para as pessoas, né, que, como você bem colocou, são elas que fazem a organização e que permitem essa entrega de maior qualidade, né. E aí eu só queria, para não perder a oportunidade, perguntar se você teria alguns exemplos de boas práticas aplicáveis mais a esse novo contexto de teletrabalho, né? Porque no trabalho presencial, às vezes era mais fácil para a liderança perceber um colaborador, um servidor que de repente tem uma mudança de comportamento, enfim, e adotar alguma medida, mas em tempos de teletrabalho, às vezes isso fica mais difícil. E aí, eu queria que você trouxesse, se tivesse alguma boa prática mais aderente à realidade de teletrabalho mesmo, de como acompanhar, de ter essa atenção com servidores e colaboradores para poder atuar, enfim, ajudar, apoiar logo ali no início, entendeu? Para a gente não deixar realmente um problema de saúde mental se agravar, enfim. Ívia, obrigado pelas considerações. Assino embaixo tudo que você falou com relação à gestão de competências. É desafiador, sem dúvida alguma, e requer realmente criatividade para a gente poder implementar um sistema de mobilidade que não cause um sentimento de injustiça, né, que seja algo justo para as pessoas e a gente consiga realmente efetivar, implementar essa gestão de competências e fazer com que as pessoas vejam que faz sentido essa política, né? Essa estratégia que vai somar, vai trazer benefícios para as equipes de trabalho, para a organização, e, enfim, isso vai, certamente, toda mudança traz algum impacto, alguma resistência, mas quando ela tem um propósito positivo, como nesse caso, assim, com o tempo, realmente as pessoas vão vendo a colheita de frutos, isso é muito importante, ter essa ideia realmente de colocar as pessoas para trabalhar dentro daquilo que elas podem render mais, que elas vão se sentir mais satisfeitas, vão ser mais desafiadas positivamente, enfim, todos esses aspectos. Mas para a gente poder implementar, a gente precisa ter um olhar muito atento às pessoas, e isso vai ao encontro dessa questão do gerenciamento das equipes no teletrabalho, essa gestão de pessoas, né? A gente tentar, enquanto liderança, se conectar às pessoas de alguma maneira. E aí promovendo o quê? O diálogo, essa escuta ativa, chamando para participar, por exemplo, se colocar numa posição de escuta, um perfil de liderança, por exemplo, que tem algumas conversas individuais, mas não aparece somente quando existe um problema. Falar, não, eu preciso que melhore isso daqui, ó, tô com esse prazo seu aqui está vencendo, você ainda não fez, não adotou determinada providência, isso vai causando um certo desgaste. Então, assim, o que eu recomendo? A liderança se fazer presente nos momentos positivos, nessa questão do reconhecimento, né? A pessoa perceber que o trabalho está sendo enxergado, né? Está sendo visto, isso daí traz esse reconhecimento, traz o pertencimento, e buscar a opinião das pessoas, por exemplo, com algumas perguntas chave, tipo,
você acha que te causa bem-estar? Onde você está trabalhando agora? Me fala, assim, isso daí pode ser feito de várias maneiras, uma conversa ao vivo, enfim, uma enquete, enfim, a gente vai enxergando as formas que podem ser mais efetivas. Mas colocar essa pessoa para participar, assim, dar uma opinião daquilo que está indo bem, o que são os aspectos mais positivos aí dentro da rotina de trabalho e o que causa mal-estar também. E aí a gente vai tendo essas opiniões, vai tendo esses indicadores. Às vezes a liderança percebendo que uma pessoa está mais isolada, mais afastada, às vezes chamar para uma conversa, colocar à disposição para escutar, né, assim, uma disponibilidade para escuta, e eventualmente chamar para participar de alguma coisa, né, alguma uma situação envolvendo mesmo a liderança, pedir uma ajuda. Olha, mano, eu estou com essa situação aqui, esse desafio, eu acho que você é uma pessoa que pode me ajudar nisso no teu perfil, suas capacidades aqui, tem como você fazer essa experiência comigo? Vou precisar de você para isso, para aquilo. Às vezes a pessoa tá, essa oportunidade vai ser muito bem-vinda, que vai trazer um estímulo, vai trazer uma situação, um fato novo ali para dar uma chacoalhada nela no ambiente de trabalho. Mas eu acho que o ideal é sempre se colocar ali como uma, uma, uma figura de escuta, uma pessoa que está ali como um apoio para ajudar, né? Tá todo mundo ali com o mesmo objetivo, a gente tentar fomentar sempre esse senso de equipe em que todo mundo está ali por uma mesma causa, por um mesmo objetivo e todos prontos para ajudar uns aos outros. Então, a liderança se colocar nessa posição, eu acho que ajuda muito e ter atenção ali para as pessoas, se tem alguém ali mais isolado, não, vamos chamar para uma conversa que não precisa ser uma conversa, aquela conversa assim de tensão, né? Aquela conversa mais amistosa mesmo para fazer um bate-papo, um panorama aí de como é que tá, como é que estão as coisas, como é que está a vida, assim, que está precisando de alguma ajuda. Sempre importante isso. Quando um liderado ele vê que a liderança está ali presente, está ali atenta, percebe que ela está ali, que ela faz parte da equipe, isso daí ajuda demais. Ok, Obrigada, Davi. Elias, contigo. ok, obrigado. Eu que agradeço pela participação, Ivja, e mais novos insights aí surgindo, né? Bom, pessoal, senhoras e senhores, chegamos ao final deste webinário. Agradecemos a participação de cada um de vocês, a sua presença, e gostaria também de agradecer ao palestrante, que com suas contribuições enriqueceram nossas reflexões e nos inspiraram a seguir em frente com mais um conhecimento. Espero que este encontro tenha trazido insights valiosos e que vocês saiam daqui motivados a colocar em prática tudo aquilo que discutimos. Afinal, o impacto que desejamos na nossa organização começa com pequenas ações transformadoras que podemos incorporar ao nosso dia a dia. Não deixe de preencher a avaliação do evento por meio do formulário compartilhado pelo chat. Sua contribuição é muito importante para que possamos aprimorar os nossos conhecimentos. As atividades da segunda semana de integridade se iniciaram com esta oficina, mas ao longo dessa semana teremos diversas outras. Por exemplo, hoje, às 14h30, acontece a oficina de comunicação organizacional empática, também de forma online. Espero todos vocês até lá. O link de acesso foi divulgado pelos canais da comunicação Ascom, na página oficial da ANA, no portal.gov.br e no chat deste evento. Muito obrigado a todos e até breve. Até logo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau, pessoal. Esperamos vocês à tarde.